Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa cada oração, Senhor Jesus. Cada irmão meu, Senhor Jesus. Neste momento, Senhor Jesus, que possamos estar com os nossos ouvidos abertos, Senhor Jesus, nosso coração totalmente aberto, para receber, Senhor Jesus, a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nesta noite, nos dá entendimento, Senhor Jesus, da Tua palavra, nos revela a Tua palavra, Senhor Jesus. E eu estou aqui, Senhor Jesus, como um instrumento, como um vaso, para ser usado pelo Senhor, Pai. Toma posse da minha vida, toma posse, Senhor Jesus, do meu entendimento, do meu coração, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Igreja de Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir em Atos, em nome de Jesus. Atos, capítulo 12. Quantos aí sentiram alguma coisa na oração de madrugada? O toque de Jesus, a presença de Jesus. Eu confesso que algo mexeu em mim até agora. Foi maravilhoso. E foi tudo, irmãos, eu creio que foi fruto do sábado, daquela busca intensa. Em nome de Jesus. Foi maravilhoso. E com base nisso, eu quero trazer a palavra de hoje. Atos 12, capítulo 1. Atos 12, capítulo 1. Atos 12? Perdão, irmãos. Estou emocionado. Atos 12, versículo 1. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro,
que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinham por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viraram e se espantaram. 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então veja, irmãos. Aqui Pedro, ele foi preso. Ele foi preso. E aqui, voltando um pouco, no versículo 5, vamos ler juntos, irmãos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Então veja, irmãos, a igreja estava em contínua oração. E eu creio, irmãos, fiquei meditando, que quando a igreja se une, quando a igreja está no mesmo espírito, as coisas acontecem. As coisas vão acontecer. Veja, irmãos, aqui em Atos, o que aconteceu com Pedro. A igreja em contínua oração por Pedro. E Deus foi lá e fez acontecer na vida de Pedro. O tirou da prisão. E veja, irmãos, que os irmãos se espantaram. De imediato não creram. E eu creio que vai ser assim, irmãos, nas nossas vidas. Se a gente perseverar, irmãos, e eu falo como igreja, perseverar na oração, na intercessão um pelos outros, as coisas vão acontecer. E muitos, irmãos, vão ficar espantados. Muitos vão ficar maravilhados. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão entrar por essa porta, vão ser salvas. Pessoas vão ser curadas. Veja, irmãos, que é verdadeiro isso. Quando a igreja se une, algo vai acontecer. Não foi assim conosco? Quando a gente saiu de Itapevi, lá de Cecília, a gente nos se uniu, oramos e as coisas aconteceram. Jesus acrescentou nessa igreja. Acrescentou vidas, vidas se achegaram. Jesus nos deu um lugar para congregar. Mas quando a gente se uniu, irmãos, só aconteceu quando a gente se uniu. Então veja o poder da igreja. O poder de quando os irmãos se unem em um propósito. O propósito de orar um pelos outros, de interceder um pelos outros. E eu creio, irmãos, que vai acontecer coisas, vai acontecer milagres em nossas vidas, na igreja, porque a gente está se unindo. Sábado, irmãos, eu creio que foi só o começo. Essa madrugada, irmãos, creio que só foi o começo.
Porque Deus está nos chamando para nos unirmos em oração. Nos unimos em oração. Um pouco para frente, Atos 16. Atos 16, versículo 25. Então, irmãos, aqui Paulo e Silas são presos também. E veja, irmãos, no versículo 25, a partir do 25, o que acontece? E perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles faziam o que, irmãos? Eles lamentavam, eles estavam murmurando, eles estavam nem aí? Não. Eles estavam orando, buscando, eles estavam perseverando. Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, veja a obra de Deus. Veja a obra de Deus. Paulo foi preso, Silas foi preso. Eles podiam estar murmurando, podiam estar lamentando, podiam estar chorando, poderiam estar nem aí. Mas eles estavam orando. E quando eles oram, quando eles buscam a Deus, quando eles louvam a Deus, algo acontece. Pessoas são salvas. Quando a gente ora, quando a gente busca Jesus, pessoas vão ser salvas, irmãos. Os irmãos creem? Quando a gente está cheio de Deus, você vê que os prisioneiros nem procuraram sair, nem procuraram fugir, porque eles sentiram, através da vida de Paulo e Silas, eles sentiram alguma coisa, eu creio, porque nenhum fugiu, nenhum quis sair. Então eu creio que algo naquela prisão tocou na vida dos presos, tocou na vida daquele soldado, porque aquele soldado, ele creu, mais para frente ele creu, a sua casa creu, e foram salvos. Então veja, irmãos, a importância de nós orarmos, buscarmos a Jesus. Buscarmos a Jesus, porque através das nossas vidas, pessoas vão ser salvas. Olha só, em Atos 2, veja o que acontece aqui também. Atos 2, quando o povo está unido, olha o que acontece, irmãos. Quando a igreja está unida, olha o que acontece. Unida no que, irmãos? Unida nas fofocas? Unidas na contenda, na inimizade? Não. Eles estavam com um propósito de servir ao Senhor Jesus Cristo, de buscar a Deus. Olha, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor,
E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo, estavam juntos, unidos. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias, olha só, irmãos, olha só, importante esse versículo. 47. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam. Então, irmãos, todo dia entrava uma alma. Todo dia o Senhor Jesus Cristo acrescentava no seu rebanho. Por quê, irmãos? Porque eles estavam perseverando, unânimes, eles estavam buscando, unânimes. Veja o que o Senhor Jesus fazia, acrescentava todos os dias aqueles que haviam de salvar. Então veja, irmãos, o poder da unidade, o poder de estarmos reunidos juntos, num só propósito. Então eu creio, irmãos, se a gente continuar nesse espírito de oração, nesse espírito de intercessão, de busca, de perseverança, as coisas vão acontecer. O Espírito Santo vai se mover entre nós, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. E para terminar, meus irmãos, Efésios 4, muito pregado entre nós, a unidade do Espírito. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então, irmãos, nós todos temos que estar em um só Senhor. Nós todos, irmãos, temos que estar em uma só fé. Nós todos temos que estar em um só batismo, em um só Deus, em um só Pai. Então todos nós, irmãos, temos que estar unidos. Temos que guardar a unidade. Nada pode quebrar a unidade, irmãos. Não podemos permitir que nada quebre a unidade. Para o Espírito Santo fluir na igreja, temos que guardar a unidade. Temos que estar juntos. Temos que perseverar juntos. Temos que lutar juntos. Temos que pedir juntos. Temos que buscar juntos. Temos que bater juntos. Juntos, irmãos. Unidos. E não podemos permitir que nada quebre essa unidade. Você vê que o Espírito Santo moveu, porque nós estamos unidos. Nós estamos buscando juntos. Nós estamos em paz. Então não podemos que a guerra, a ira, a discórdia, a contenda entre no nosso meio. Porque aí o Espírito Santo não age. Então, irmãos, temos que estar unidos
no amor, na graça de Deus, na fé, unidos no perdão, unidos na palavra, para que as coisas aconteçam, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam salvas, para que pessoas sejam batizadas, unidos, 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 irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos